Karma tá de volta, então eu também tenho que voltar, né? Pelo amor de Deus, bora ver isto. Aquela Karma solta um sorriso. A cena então corta Última para o parte chefe tá Gaek. aqui. E ele Bem fala ali, agora, no card. começarei o briefing sobre o próximo alvo. E o próximo alvo de um Karma será... 3 anos atrás, em uma reportagem, essa mulher se apresenta como representante do governo. E ela fala que tem algo para Só porque anunciar a está numa nova todos, temporada. um novo projeto avançado de segurança pública, proposto pelo deputado Cha Kang-hyun. E ele está programado para iniciar uma fase de testes, sob a liderança do governo em novembro. O objetivo desse projeto é usar IA para proteger os cidadãos do crime. Esse projeto está dividido em duas partes. Primeiro, uma rede de câmeras com IA. E segundo, a pulseira eletrônica com IA. As câmeras funcionarão da Mas o que seguinte IA forma. tem a ver com isso? Onde é que IA Todas entra? elas serão integradas e gerenciadas por uma única rede neural de IA. E se esse projeto for realizado, a inteligência artificial com dezenas de milhares de olhos poderá rastrear criminosos. E o que é ainda mais surpreendente é que a tecnologia de IA também melhora a qualidade das câmeras. Dessa forma fica mais fácil de identificar os criminosos. Mas claramente, pelo que nós conhecemos da IA de hoje em dia, nós sabemos que a letra não fica certinha, óbvio. E após isso ela pergunta se é impressionante, não é? Mas não para por aí. As atuais tornozeleiras eletrônicas usadas para monitorar os condenados estão sendo atualizadas para as modernas pulseiras eletrônicas com IA. Seu design não é muito diferente de um smartwatch, tornando mais fácil a reintegração social dos ex-condenados. Ele também monitora sinais biométricos como frequência cardíaca e EMG. Assim ele pode detectar preventivamente sinais anormais, como tentativa de se desviver. Além disso, quando há uma tentativa de remover a pulseira, ela ativa uma função de aperto, que aperta o pulso firmemente. Além disso, tem o reconhecimento de voz com microfone embutido e análise de sinais EMG. Dessa forma, ele pode bloquear completamente todos os planos criminosos comunicados verbalmente É só a pessoa aprender a escrever com o pé, ou tô errado? ou por escrita. São ótimas notícias para manter nossos cidadãos. Mas para aprender a escrever com o pé, vai um trabalho. Dá um trabalho. Mas dá. Pessoas que fazem pintura com o pé. A salva do crime. No entanto, houve algumas preocupações sobre os efeitos colaterais e o mau uso desse projeto. Em resposta a isso, o governo afirmou que primeiro selecionará um distrito em cada uma das 7 maiores cidades metropolitanas para fazer um teste e procurar quaisquer efeitos colaterais. E os 2 primeiros distritos selecionados são Guakiro em Xi'an e o distrito de Dozu em Busan. 3 anos se passam e um garoto estava sofrendo bullying. A Valentona sorri e fala: olha só pra esse verme. Sua casa é realmente uma espelunca, hein? Ser podre virou moda agora. Da Prota, no caso. Cara, que isso? Que tatuagem é essa? Agora, como é que todos os seus apartamentos de merda são exatamente iguais? Vivendo nessa imundice, como você irá pagar o que nos deve? Após dizer isso, ela se ajoelha e diz: tenho certeza que você já ouviu isso do meu tio, mas aquela coisa no seu pulso, você não vai conseguir tirá-lo, pois esse é o produto especial da nossa empresa. Pulseira de prevenção de fuga do devedor. Agora isso é parte do seu corpo. Então devedor? A Jota subiu do nível, que isso? Que isso? Fixe de usá-lo sempre bem apertado. E caso você tente removê-lo ou sair da área restritiva, apenas saiba que aquela velha que você chama de avó terá sérios problemas. Ao escutar aquilo, o garoto entra em pânico e começa a implorar a Ryun, por favor, pelo menos me deixa largar a escola. Assim eu poderia pegar mais alguns empregos de meu período e pagar a dívida que eu devo a vocês. No entanto, a Valentona fica irritada e pergunta o que esse desgraçado acabou de me dizer. Se você sair da escola, quem irá me servir? Desde quando um escravo pode sonhar em fugir? Você enlouqueceu de vez. Todos começam a rir da cara do garoto. A Ryun então se levanta e fala: ainda assim não fique triste, Yu, pois essa irmã mais velha te deu um presente de inauguração, não deu? Para que a sua avó senil não saia vagando por aí, eu dei a ela um bom par de algemas resistentes. Que desgraçada! A avó do garoto aparente está fragilizada e a mão dela estava presa. E vendo o estado da sua avó, Yun desesperadamente começa a implorar: por favor, Ayun, isso realmente é demais. Isso é muito desumano. O que minha avó fez pra merecer isso? No entanto, cansada de toda aquela reclamação, a Ryun fala: qual é? Pelo menos no papel a sua avó é a devedora. Então tecnicamente é uma criminosa, não é? Mas esse merdinha continua falando besteira, fala sério. Assim que você pagar a dívida, eu te dou a chave dessas algemas. Então é melhor trabalhar muito duro de agora em diante. Pô, sem ofensa, irmão, mas... não dá. Teoricamente é só especificar o quantos centímetros tem aí. Se tu conseguir ver quantos centímetros, dá pra replicar, porque não é uma coisa complexa, uma chave complexa. Dá pra replicar. Facilmente. Entendeu? Nosso pequeno dever. Na verdade, também é bem simples. É só chamar uma pessoa que é especialista em chaves e ir lá resolver isso. Se bem que em países mais desenvolvidos é bem caro isso. Completamente impotente, a única coisa que Yun consegue fazer é chorar, enquanto os valentões riem dele. E após isso, a Ryun começa a sair e fala: estou indo, então se cuida. Após a Valentona... Se bem que não dá pra fazer isso porque tem coisa lá, né? E dá pra gravar tudo que ela tá falando.
Dá muita bosta? Olhar o pobre garoto, ele começa a se sentir completamente incapaz, e tudo o que ele pode fazer é se lamentar. Em seguida ele começa a chamar por sua avó, e se curvando pra ela ele fala: me desculpa, eu realmente sinto muito, vovó. Apesar de todas as dificuldades você me criou sozinha, e em vez de retribuir todo o seu amor, eu acabei tornando a sua vida mais difícil. Por minha causa você está sofrendo mais, é tudo minha culpa. Quando aquela vadia da Kangaroo me ameaçou e me bateu para pegar dinheiro emprestado em seu nome, eu deveria ter resistido, custe o que custar. Mas eu fui fraco, vovó, eu realmente sinto muito. E enquanto o pobre garoto suplicava pelo perdão da sua avó, a Ryun e sua gangue estavam assistindo pelo celular, rindo de como o garoto se humilhava. A cena então corta para outro local, e o chefe Baek fala: Kang é Ryun, filha única do CEO da Doce. Meu Deus, como é que esse autor pensa tão fácil, consegue me deixar tão puto tão facilmente? Como é possível? Marine e O subiu autor deste aqui é gênio demais, mas eu odeio. do chefe da gangue Busan Shaft. E esta garota bem aqui é o próximo alvo da Yun Karma. E quanto à personalidade da Kang Ryun, ela é arrogante e gosta de violência, e aparentemente odeia ser menosprezada mais do que tudo. Influenciada pelo seu tio, um ex-campeão de boxe asiático, ela entrou para o clube de boxe da escola Busan Dosu e competiu no nacional no seu segundo ano do ensino fundamental. Mas quando uma das principais competidoras a provocou zoou na sua altura, ela a agrediu fora do ringue e foi desqualificada. E como resultado, Kang Ryun foi expulsa da associação de boxe. E depois, por sugestão de seu pai, ela se mudou para Seul para mudar de ares. Lá ela se transferiu para a escola Sayo, onde a Yen estudava, e naturalmente se juntou à turma da Cha Se-ryun. E não apenas isso, mas também se tornou a valentona da escola. Agora ela está de volta em Busan, frequentando a escola comercial Dosu de Busan novamente. E apoiada pela gangue Shaft liderada pelo seu tio, ela tem feito todo tipo de atrocidade. A Karma então levanta sua mão e fala: chefe Baek, essa tal gangue Shaft é realmente grande coisa? E o chefe Baek fala que é mais do que apenas grande coisa. Para explicar os riscos dessa missão, primeiro você precisa conhecer todo o poder da gangue Shaft. Eles são uma organização criminosa com mais de 30 anos de história, sediada no distrito de Dosu de Busan. Inicialmente eles eram apenas uma pequena agência de trabalho ilegal, mas depois que a guerra ao crime derrubou as outras gangues de Busan, eles cresceram rapidamente preenchendo essa lacuna. Então durante a crise financeira que ocorreu, o pai da Kang Ryun, Kang Mu-han, que tinha negócios de empréstimos, tinha como alvo a empresa à beira da falência, e a fez depender dos seus empréstimos privados. Aquela empresa se tornou o que é hoje a Dosu Marine. E quando essa crise financeira acabou, Kang Mu-han tinha tomado o controle da empresa. E logo após ele assumir, a indústria de construção naval coreana se recuperou e alcançou um crescimento explosivo. E agora, mais de 20 anos depois, a Dosu Marine possui uma capitalização de mercado de 1,328 trilhões de won, com vendas anuais de cerca de 789 bilhões de won, e ativos que ultrapassam 2 trilhões, pela lei coreana. Porque a Coreia tá exportando muito conteúdo atualmente, é muito mais digital do que físico, mas mesmo assim digital também tá sendo muito vendido. Então tá compensando, realmente faz sentido, mas bizarro. Essa é uma empresa de médio porte, mas como representa 60% do PIB do distrito de Dosu, sua presença na região é enorme, sem mencionar as propriedades imobiliárias de Kang Mu-han e o capital clandestino de seus negócios legais. O padrasto então fala: então você está dizendo que eles são basicamente um grande conglomerado e que eles são um verdadeiro poder do distrito de Dosu? O chefe Baek fala que é isso mesmo, pois a família Kang detém as principais indústrias do distrito de Dosu, então a maioria dos residentes é afetada financeiramente direto ou indiretamente, e até a polícia está completamente sob o controle deles. E pra piorar as coisas, o distrito de Dosu é quase uma ilha, exceto por uma única ponte indo para Haeundae. Se eles usarem Como é que nós vai fazer aí? Pô, é um nível acima, muito acima. a influência para fechar a ponte, escapar por terra é quase impossível. Então ser marcado pela gangue Shaft morando em Dosu não é diferente de estar em uma prisão gigante. Além disso, eles possuem o monopólio dos portos locais, então praticamente qualquer É verdade. Os portos é tudo deles. Eu tava pensando, de barco dá, mas não dá. tipo de atividade criminosa acontece lá. No distrito de Dosu, o pai e o tio da gangue Ryun são basicamente reis, e a própria Ryun é a princesa desse reino. O chefe Baek explica que nesse reino fechado, se infiltrar para a missão pode ser muito perigoso para a Karma. Ao escutar isso, nossa psicopata fala: caso eu me meto com a gangue Ryun, eu posso acabar dormindo com os peixes. Baek fala que apesar da forma rude que ela falou, ela está certa. O padrasto então interrompe e fala: então, qual o seu plano para esse problema? E ele responde: primeiro, vamos posicionar seguranças disfarçados ao redor da residência
residência da Karma. E com isso, vamos fazer uso da atual situação política em Busan. Surpreso, o padrasto pergunta situação política, como assim? E Baek explica que em agosto do ano passado, o prefeito de Busan morreu em um acidente de carro. Então haverá uma eleição suplementar em abril. Descobrimos que o tio de Kang Hyun, Kang Tae-han, está tentando eleger o seu aliado próximo, o chefe da polícia de Busan, como o próximo prefeito. A empresa de empréstimos da Gang Shaft, a Shaft Capital, é mais conhecida fora de Dozu como uma investidora de risco para startups de jovens. Então Kang Tae-han, sob o pretexto de apoiar a principal proposta de campanha do candidato Kim, de promover o empreendedorismo jovem, visa promover a Gang Shaft para um público de empresários legítimos. Então nós iremos usar isso a nosso favor. O padrasto então fala, então Como você assim? pretende atacar enquanto a organização mantém as aparências para ficar bem politicamente? Chefe Baek, a partir de agora você ficará encarregado de liderar a equipe de segurança e será enviado para Busan com a Karma. Ao escutar isso, ele fica surpreso. E Ela o vai padrasto junto? continua. A proteção da Karma para sua missão tem prioridade sobre a minha segurança. Então vocês vão para Busan juntos. Você deve ajudar a Karma a cumprir a sua missão. Chefe Baek, completamente em choque, se vira pra Karma. E ela está muito animada. Oss! Claramente aquela vozinha do Gon dizendo oss nela. É carinha de eu vou. Com o coração palpitando, ansiosa para sua missão. Vendo a reação dela, ele pensa, droga, ir para Busan com um Karma. Minha cabeça já está doendo só de pensar nisso. No entanto, ele se recupera e continua a explicar. E fala que o ponto mais importante do briefing de hoje é sobre as coisas horripilantes que a Kang Hyun fez com a senhorita. No entanto, antes que ele pudesse falar, o padrasto fala que já chega e que isso é tudo por hoje. Aparentemente, ele não tem estômago para escutar aquilo. E enquanto sai, ele agradece por preparar esse briefing. Vendo a reação do padrasto, o chefe Baek fica surpreso, pois dá pra ver que ele está sofrendo muito. A Karma então interrompe os pensamentos Ela não estaria fazendo isso se não estivesse sofrendo, dele, né? e fala, estou curiosa, poderia me contar primeiro, só entre nós dois? Por favor, Irritado, não. ele fala, Vou deixar deixa like aqui no vídeo e também no vídeo do nosso querido Otaku. Otaku não é mais nada, pelo amor de Deus, é o... Esqueci, Desotacando. Ela não posta vídeo, eu esqueci do nome. Desotacando. perceba o clima, Karma. Mais tarde, o padrasto estava dormindo tranquilamente. No entanto, a vida desse homem não existe paz. Não deve Mesmo estar, em né? seus sonhos, ele é atormentado pela culpa. A culpa de não ter conseguido fazer nada. O padrasto começa a se lembrar do último diálogo que ele fez com sua filha. Ele então fala, Iena, eu te disse várias vezes, não coloque o som muito alto em seus fones. E nem use o celular enquanto você estiver deitada. É por isso que você tá com um zumbido no ouvido e com a hernia de disco no pescoço. Que tipo de estilo de vida você tem levado pra isso acontecer? Meu Deus. Coitado. Coitado. Como você acha que eu me sinto depois de deixar você... A última mensagem é um repreendimento. E ela se sacrificando pelo pai. Pesado. Você morar sozinha. E ainda assim, você tão jovem, minha filha, sofrendo desses tipos de doença. Isso parte o meu coração. E Iena escuta tudo aquilo com lágrimas nos olhos. E pensa, talvez eu deva contar a verdade. A verdade que eu estou sofrendo bullying. Isso é muito difícil, eu não aguento mais. Sim, eu vou contar para o papai. Eu já estou no meu limite. Ela então se vira pro seu pai e fala, papai, na verdade eu estou... No entanto, o telefone começa a tocar. E ao atender, ele fala assim, aqui é a Lee Myung-jun do grupo Ryundo. Sim, diretor Kim, estou a caminho de volta depois de ver a... Meu Deus. Ele deve estar muito puto, mas ele deve estar muito puto por causa do trabalhinho dela. A filha dela sofreu tanto. Minha filha doente. O que? Expansão da linha de produção em Busan? Por que você está tocando nesse assunto de repente? O que? Como assim? Pouco a pouco o semblante do padrasto vai mudando. Inicialmente ele estava sério. Ele então fica furioso e perde a paciência e grita, você está falando sério agora? Vendo seu pai reagindo daquela forma, Iena fica perplexa. O padrasto então continua seu ataque de fúria. E fala, diretor Kim, do que diabos você está falando? De todos os momentos, como você pôde cometer um erro desses agora? O que você vai dizer para a equipe jurídica? Já estamos sobrecarregados, nos preparando para a auditoria do governo. Você faz ideia do tipo de histórias que os repórteres inventaram sobre isso? Você sabe muito bem que cada passo que damos é apenas alimento para aqueles bastardos. Dentro dessa maldita empresa está cheia de ladrões. Lá fora as pessoas estão loucas para me jogar na cadeia. E também aos meus ajudantes mais próximos. E aqui estou eu, fazendo o que for preciso para limpar essa bagunça. Eu não durmo há 72 horas, tentando desesperadamente consertar tudo. E você, diretor Kim, vai e comete um erro estúpido desses? É isso que eu recebo por sacrificar a minha vida inteira por essa empresa? É só isso? Após ele dizer aqui. Ela não tem mais moral nenhuma pra falar algo depois disso.
Que é uma pena. O clima fica um pouco tenso. Lee não queria Myung-joo do estava Vasco se não fosse ofegante, isso. completamente esgotado mentalmente. E Yena, vendo seu pai naquele estado, fica completamente atônita. No entanto, Lee Myung-joo finalmente se recompõe e fala: peço desculpas, diretor Kim, perdi a cabeça por um momento. Não, foi minha falta de maturidade. Por favor, não se preocupe. Vou falar com a equipe jurídica primeiro. Diretor Kim, por É que ela favor, tá acabada, é só olhar o lábio, né? Todo seco. foque no controle de ressecado. danos por enquanto. Vamos Foi. encerrar a ligação aqui. Após isso, ele desliga o seu celular. E Yena, desesperada, fala: pai, o seu nariz está sangrando. Meu O chefe Baek Deus. se vira entregando um lenço. E diz: vice-presidente, na verdade, faz 84 horas que o senhor não dorme, não 72. Nesse ritmo, você vai realmente desmaiar. Meu Deus. Por favor, tente descansar um pouco. No Dá entanto, uma ele água fala aí, que tá moço. tudo bem. Em seguida, ele pega na mão da Yena, a deixando assustada. E em seguida fala: Yena, eu sinto muito. Eu não queria ter te assustado. Mas não se preocupe, Yena, o papai pode superar tudo isso. Eu nunca irei para a prisão e deixarei você pra trás. E Yena, vendo que ele está naquele estado, Foi o contrário. se essa é a primeira vez que eu vejo o papai gritando com alguém, o papai deve estar no seu limite também. É isso mesmo, o papai está carregando um fardo maior que o meu. Não posso... Não! Calma! É coisa jurídica. É trabalho, é muito trabalho, mas não se compara, moça, não se compara. Não! Só lhe não. dar mais nada com que se preocupar. Eu só tenho que aguentar. Se isso fosse colocado no início da obra, a obra teria sido muito melhor. Muito melhor. Mas não foi, né? Não foi. Um pouco mais, eu preciso aguentar. No entanto, pouco depois daquilo, o maior desastre da vida de Lee Myung-joo aconteceu. Ele então levanta ofegante e pouco a pouco tenta se recuperar. Após isso, ele vai pro banheiro e começa a encarar seu próprio reflexo. Arrependido, ele fala: eu poderia ter notado. Se eu tivesse prestado mais atenção, eu poderia ter percebido. Tudo que havia restado para o padrasto era um sentimento de culpa, que pouco a pouco iam consumindo. No entanto, essa culpa foi se tornando ódio. Ele começou a odiar a si mesmo por ser um completo inútil. Após isso, ele dá um socão no espelho, enquanto grita por algo tão insignificante. Eu fiquei me lamentando na frente da minha filha. É tudo minha culpa. Isso mesmo, por sua culpa, seu desgraçado. Não é tua culpa, tu não sabia, então não tinha como ser culpa tua, mas eu entendo o pensamento. Tá errado, mas eu entendo. Por sua culpa, Yena não pôde contar a ninguém. Minha filha estava morrendo bem ao meu lado. E eu, o pai dela, estava apenas... Droga. Morra, seu desgraçado sem esperança. No entanto, quando ele estava prestes a socar o seu próprio reflexo, alguém segura sua mão. O padrasto então se vira surpreso. E a Karma fala: por favor, não faça isso, padrasto. Olhe para sua mão. Ela está coberta de sangue. Lee Myung-joo finalmente volta a si. E depois de respirar bem, ele se recupera. E fala: Karma, por favor, dê o seu melhor nessa nova escola também. A Karma simplesmente solta um sorriso. Ó, sorrindo. E fala: pode deixar isso comigo, Pior que ela se preocupa com o cara. Caramba, não esperava ver esse lado da Karma. Não que ela não seja, ó, no fundo ainda é uma criança, dá pra ver. Ela passou empolgaçãozinha quando ela há pouco tava, ela se preocupando. No fundo, bem lá no fundo, ainda é uma criança. padrasto. Uma semana depois, no Colégio Comercial do Sul, os alunos e alunas Acho que é mais criança que todo mundo que foi apresentado na obra, inclusive. Porque ela é muito mais infantilizada no seu... lá no fundo, porque ela nunca teve infância. É tipo a Robin do One Piece, que ela nunca teve a infância que merecia, então ela sempre se reprimiu e atualmente tem isso guardado dentro de si, essa vontade de ainda ser uma criança, não vontade de ser, mas nunca amadureceu de maneira tão abrupta que reguardou muita coisa da infância, mais nesse sentido. são impressionados, pois uma garota muito bonita havia se transferido. Eu não consigo achar essa mulher bonita, não consigo. Após isso, eles entram na sala e o professor anuncia que uma nova aluna havia chegado hoje de Siu. E a fase 2 da vingança da Karma está prestes a começar. Ela é apresentada pelo professor. Ele fala que ela veio de muito longe, então é pra eles serem legais e não pegarem pesado com ela. O garoto que estava sofrendo bullying fica impressionado com a Karma, assim como um dos valentões que faziam bullying com ele. Mas a Ryu não parece ter gostado tanto. Ela então fala: droga, qual é a dessa vadia com cara de raposa? Os garotos... Tu não sabe o quanto tu acertou na cara de raposa. Tu não sabe. começam a comentar o quão linda ela é e dizem que ela parece um modelo. Até Eu mesmo não entendo como é que ela pode ser considerada bonita. A Karma. as garotas estavam comentando, se perguntando se as cara garotas de de Siu são maníaca. tão lindas. O valentão também estava profundamente interessado pela... E pior que tem mulher dos meus comentários dentro que ela é bonita.
Eu não entendo. Karma, enquanto pensa, olha pra ela. Gado, eu até entendo. Faz sentido, mas mulher dizendo que ela é bonita é sacanagem. Ela é bonita pra caramba. No entanto, alguém chama pelo nome dele, o deixando assustado. Era a Ryun, que não estava muito feliz com as ações dele. Ela, furiosa, pergunta: você não vai controlar um pouco seus olhos? E ele, tentando disfarçar, fala que não estava encarando a aluna nova. No entanto, aquilo apenas deixa a Ryun mais irritada. E ela fala: não estava encarando a ova. Você ficou encarando como se estivesse vendo um filme. Olha só a cara que você fez pra outra garota bem do lado da sua namorada. Aposto que já imagina. Namorada, agora entendi. Irmão, essa mulher aqui que tu tá namorando, ela literalmente domina esse micropaís. Eu chamo de micropaís porque é praticamente isolado, então ela tem praticamente independência. Então. E ela tem o histórico de acabar com todo mundo que ela quiser. E tu sabe muito bem disso porque tu faz igual. E tu literalmente tá deixando margem pra ela fazer isso contigo? Tu é maluco? Continuou até ter netos com ela. Ele fala que não é bem isso, que só deu uma olhadinha, pois ele só pensou que a garota nova parece bem interessante. No entanto, a Ryun não quer nem saber e se vira irritada. Enquanto pensa, droga, já não suporta essa aluna nova. O professor então fala: Karma, preciso ir à reunião dos professores, ok? Há um lugar vago lá no fundo, então vai em frente e sente-se, entendeu? E ela fala assim: professor. Perto. E após ele sair da sala, a Karma se vira completamente animada. Enquanto pensa com isso, a nova vida escolar está prestes a começar novamente. Após isso, ela começa a caminhar em direção à sua cadeira. No entanto, nesse meio tempo, alguém fala em sua caipira de Siu, deixando a Karma surpresa. Ela então pergunta: você está falando comigo? E a Ryun fala: quem mais é uma caipira de Siu além de você? Nem pense em ficar se achando só porque você é de Siu, ok? Essa escola é comandada por mim, por esse opa aqui. Então, se você quer sobreviver, mantenha a cabeça baixa e fique longe de problemas. Você entendeu? A Karma cabisbaixa fala que entendeu e que será apenas uma boa aluna. Vendo a reação da Karma, a Ryun começa a rir e pensa agora sim: é isso que eu gosto de ouvir, sua vadia. Ok, agora já que cuidamos da nova aluna, ela então chama pelo parquinho U e ele assustado responde. Ela fala que ficou jogando no celular a noite toda e seus ombros estão um pouco tensos. Então venha cá e faça uma massagem nos ombros da sua irmãozona. Assustado. Uma coisa tem a ver com a outra. Tu fica. E depois vai ficar cansada? Como? Nos ombros? Eu compreendia pulgar, sei lá, os dois dedos aqui, como se fosse um controle. Mas aqui, talvez, ficar o suor batendo aqui, compreendia, mas aí... Ele vai rapidamente na direção dela e pergunta: devo fazer tão forte quanto da última vez? E ela responde: não, você deve fazer ainda mais forte. Se não ficar bom bastante hoje, eu vou raspar a cabeça da sua avó até ficar bem lisinha. Imediatamente ele fala que entendeu e suplica para que ela não faça nada com a avó dele. Um tempo então se passa e o professor está dando aula. Ele estava ensinando a achar o x de uma função polinomial. E enquanto estava explicando, a Ryun então solta um grito irritada e fala: mano, esse jogo só pode dar de sacanagem. Errei o pulo e morri na fase 2. O namorado dela ri e fala que ela é realmente péssima em jogos. No entanto, ela irritada fala que ele que esbarrou no braço dela. E eles continuam discutindo, atrapalhando a aula toda. No entanto, o professor decide ignorar e continuar a sua aula. Ela não pode fazer nada. E enquanto ele explicava, o namorado da Ryun solta um grito. E eles continuam atrapalhando a aula, falando sobre jogos, bebidas e cigarro. Cansado de escutar tudo aquilo, o professor fica em seu limite. Ela pode repreender? Pode? E furioso, ele dá um tapa na mesa e pergunta aí: o que está acontecendo aí? O que vocês estão fazendo? A Ryun, com um olhar arrogante, fala jogando um jogo. Cansado daquela atitude arrogante, o professor finalmente explode e fala: o que? Jogando justo agora? Você sabe que estamos na aula de matemática e não na hora de brincar. Se for ficar de bagunça, pelo menos seja discreta. Ele Matemática? Só tem letra na tela. Tá doido? O professor finalmente explode e fala: o que? Jogando justo agora? Você Oi, que letra, que número tem aí na tela? Não tem nada. sabe que estamos na aula de matemática e não na hora de brincar. Se for ficar de bagunça, pelo menos seja discreta. Ele então nota algo que o deixa ainda mais irritado e pergunta aí: onde está o seu uniforme escolar? Por que diabos você vê assim? Você acha que vai passar pelo portão da escola com essa roupa? E ainda por cima você está sentada desse... Ela já passou, né, moço? Ela literalmente já entrou na escola. Ela tá aí dentro, então já passou pelo portão, né? Desse jeito enquanto eu falo. Que tipo de postura é essa? Quem te ensinou a ficar com os pés na mesa assim? Pode abaixar esses pés agora. A Ryun então interrompe e fala: droga. Ei, professor, você por acaso está olhando pras minhas pernas agora? E ao escutar isso, ele fica completamente em choque e tenta se explicar dizendo que não é isso que aconteceu. No entanto, o namorado da A cara mesmo tá repreendendo pela postura, não pelas pernas.
Ryun falei, professor, você por acaso está olhando para as pernas da minha garota agora? O professor começa a entrar em um beco sem saída. E a Ryun falar, mas nem... É só falar, tô olhando para a postura horrível que você tem, maldita. Tu e depois nadar com os peixinhos, Gia. Mas é pensar, verdade. preciso denunciar isso para o Conselho de Educação. Nosso professor é um pervertido. Então eu vou fazer de tudo para você perder a sua aposentadoria. Para você morrer na rua catando lixo sem ter ninguém por perto. Todos olham para aquela cena completamente atônitos, pois eles sabem que o professor não fez nada de errado. Mas infelizmente naquela situação, o professor não pode fazer nada. E vendo que toda a sua vida e reputação está em risco, ele decide ceder e se ajoelha. E começa a suplicar dizendo me perdoe, por favor me perdoe. Vendo ele naquela posição patética, a Ryun começa a gargalhar e fala perdoar. Pelo visto até o nosso professor Dukibai está com medo de perder a sua aposentadoria, não é? Porque você não continua nos dando sermão como antes? Mas que se dane, Dukibai. Se é pra pedir desculpa, peça direito. Você pensa que só porque é mais velho pode me tratar com essa arrogância? Completamente assustado, ele fala eu sinto muito, eu fui muito descuidado. Uma pergunta. Teoricamente, não daria pro cara... Ah, não, quer acabar e não quero matar de uma vez só. Pá! Ela quer fazer com que a pessoa tenha passado pela mesma situação que ela passou. Então não sei o que fazer. Eu tava pensando, não era só trocar a pessoa por um outro assassino profissional, mandar um tiro na cabeça dessa moça, mandar um tiro na cabeça dele depois para não falar nada e acabou? Teoricamente era só isso. Pelo tanto dinheiro que ele tem, daria para contratar alguém para isso. Mas não aconteceu. Mas isso ainda não a convenceu. E ela fala, poxa, isso não tem graça. Você precisa se esforçar. Aí tem que passar pelo mesmo que a filha do outro passou, então não dá. Para que seu pedido seja aceito. O professor então pergunta o que ele precisa fazer para ela perdoá-lo. E a Ryun, com um olhar de psicopata, fala para ele fazer uma reverência e dizer a Ryun, irmãozona, por favor me perdoe apenas dessa vez. E em seguida manda se curvar para ela. Dessa forma ela irá considerar perdoá-lo ou não. Os alunos ficam perplexos ao escutar aquele pedido absurdo. E o professor estava boquiaberto sem reação. A Ryun então pergunta o que não consegue. E ele sem escolha alguma decide ceder. Enquanto se curva ele fala a Ryun, irmãozona, me desculpa. Eu realmente sinto muito. Me perdoa só dessa vez. Os alunos ao ver aquela cena ficam sem acreditar. E os outros valentões filmavam aquilo enquanto riam. A Ryun então fala Dukibai, você sabe que estava errado, não é? Se você interromper meu jogo mais uma vez, eu posso te mandar direto para o seu funeral. Entendeu? A Ryun dá uma risada sarcástica e fala ok, você pode se levantar. Vai e volte para o que estava fazendo. E o professor apenas obedece sem falar nada. Os alunos então comentam porque ele foi se meter com a Kang Ryun. E o outro fala o professor Dukibai acabou de chegar ali, não deve saber de nada. Depois de toda aquela baderna, a Ryun fala pro seu namorado, você foi muito foda enfrentando o Dukibai. Ele é um lunático, não é? E o gadão guerreiro fala... Lunático. O professor é lunático. Claro, como eu ia deixar um cara abusar da minha garota? Como se eu não... Mas se fosse realmente um professor novo aí, eu não saberia da tua influência, então não acreditaria nesse papinho que tu mandou. Morado não podia deixar isso quieto. E a maldita fala, eu sabia, opa, você é o cara. Enquanto isso, a Karma observa a cena com ódio no olhar. Após isso, a Karma anda tranquilamente pelo corredor. Enquanto se lembra do que havia acontecido mais cedo. Ela pensa que vê naquele caçador... Uniforme legal, esse traçado não é quadriculado, esse quadradinho aí. Sem graça cheio de frescura quase vomitou de nojo. E que quer ver a cara arrogante da Kang Ryun sendo humilhada de uma vez. Mas esse plano não parece nada fácil. Essa psicopata estava pronta para executar o seu plano de vingança contra a valentona. Ela começa a se lembrar o que o chefe Baek havia dito. Preste atenção, Yun Karma. A execução da Kang Ryun que você planejou exige muito tempo e dinheiro. O dispositivo de execução da Kang Ryun que encomendamos sob medida com base na sua ideia chegará ao porto de Busan alguns dias depois de atravessar o mar. Mas não podemos perder tempo esperando. Já que a senhorita Iena sofreu bullying por tanto tempo, Karma, você também precisa praticar bullying com a Kang Ryun na escola. Ela em dúvida pergunta, mas chefe Baek, se eu for atrás da Kang Ryun em seu território, eu não vou acabar dormindo com os peixes? A Karma então cai na real e fala, não me diga que você está tentando me eliminar como rival, para poder ter o amor do padrasto só pra você. Irritado, o Baek diz do que você... Ela tá meio coradinha. Eu não duvido que esse pensamento tenha passado pela cabeça dela, porque eu já falei que ela, por mais que seja muito... Não é vingativa a palavra, é agressiva, ela também tem um lado de inocente dela. Não é em relação à violência, mas em relação a pensamentos e desconfianças, ela ainda é bem inocente nisso.
tá falando. Isso é uma ordem do vice-presidente, seu idiota. A gangue Shaft está mais cuidadosa do que nunca, porque estão ocupados apoiando a campanha. Contanto que você tem um bom motivo, eles não poderão encostar em você de forma imprudente, mesmo que seja uma estranha. Há muitas maneiras de atingi-la enquanto você finge ser a vítima. Com suas habilidades únicas e raciocínio rápido, Karma, você vai conseguir fazer isso muito bem. E se as coisas ficarem muito complicadas, temos pessoas infiltradas para cuidar de você. Então, Karma, por favor, estou contando com você. A cena então volta pra Karma e fala: droga, no fim das contas só jogaram todo o trabalho sujo pra mim de novo. Ela então faz um olhar de psicopata e diz: bem, tudo bem, talvez seja a hora de eu encontrar uma nova sensação de diversão também. O projeto Ouriço, onde o agressor acaba sofrendo, eu vou fazer disso um sucesso enorme e conquistar o coração do meu padrasto para sempre. Agora eu tenho que me tornar uma vítima de bullying na frente de todo mundo. Mas como eu provoco a gangue R1 de um jeito que vai fazer todo mundo comentar, ela então avista o namorado da valentona e em seguida solta um sorriso malicioso. Ela então chama de forma carinhosa e ele, sem entender nada, fala: e aí, novata? A Karma então solta um sorriso malicioso e pergunta o que ele está fazendo ali. E ele fala que está esperando a R1 sair do banheiro. Ele então pergunta: mas que jeito estranho é esse de falar? E ela responde: pensando bem, eu acho que o professor não explicou. Na verdade, eu sou uma desertora da Coreia do Norte e depois de vir para a Coreia do Sul, eu estudei em Seul. E agora eu vim para Busan. O cara fica surpreso e pergunta: é sério, Coreia do Norte? Ah, qual é? Você só tá interpretando um personagem, não é? E a Karma responde: você vai descobrir o que eu sou aos pouquinhos. Ele, sem entender nada, pergunta: aos pouquinhos, descobrir? Nossa psicopata então começa a rir e fala: sabe, na verdade, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sinto uma certa atração por você, opa. Eu realmente curto caras durões e musculosos. Rapaz, tenho muita certeza que há muitas pessoas que iam ficar apaixonadas por essa então imagem. Começa a rir e fala: sabe, na verdade, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sinto uma certa atração por você, opa. Eu realmente curto caras durões. Eu não consigo deixar essa pessoa bonita, eu não consigo. Na minha cabeça não encaixa essa pessoa aí ser bonita, não dá. Musculosos. E esses seus braços enormes. E esse peito que parece ter feito a revolução dos músculos. Esse tipo de homem, na verdade, é exatamente o meu tipo. Jiseong imediatamente perdeu a pose. E envergonhado começa a rir meio sem graça. E se gabando, ele falou: eu agradeço o elogio, mas como você sabe, eu já tenho a R1. No entanto, nossa psicopata é sagaz. E falo: só dar um... Ela tá dizendo que eu já tenho. Não disse que não aceitaria. Rapaz, não disse. Não, eu tô muito bem como eu tô. Não, eu não disse isso. Eu disse: eu já tenho alguém. Se não tivesse, era vapo. É isso que eu tô dizendo. Vai na bunda da Ryun. Ao escutar ela falando isso, ele fica surpreso. E a Karma continua: eu me sinto mal de falar pelas costas. Mas falando sério, sobre a Ryun, como eu posso dizer? O corpo dela é meio sem sal, não é? Olha só para mim em comparação. Não é muito melhor? Você não sente algo que nunca conseguiria sentir com a Ryun? Você sabe que é verdade. O tipo de mulher que realmente combina com um homem forte como você. Oxi, pausou? Ué. Ok. É alguém como eu. A Ryun então aparece irritada e pergunta: que porra você está fazendo agora? Com a cara lavada, a Karma responde que estava flertando. Ao escutarem aquilo, os alunos ficam perplexos. Nem mesmo o Jiseong acredita que ela falou isso. A Ryun estava furiosa e as duas começam a se encarar, deixando um clima de tensão no ar. Acho que se ela não tivesse essa autoridade toda, ela estaria furiosa. A cena corta pra sala de aula e os alunos estavam tensos. Aparentemente alguma coisa estava acontecendo. Havia uma parede de valentão estampando alguma coisa. E um deles fala: ei, olhem pra frente, não olhem pra trás e mantenham as cabeças baixas. A Ryun estava completamente descontrolada, desferindo a sequência de socos sem parar. No entanto, mesmo apanhando, a Karma estava com um sorriso. A valentona então fica furiosa e se prepara para dar o golpe final. Ela então acerta um direto bem no meio do estômago da Karma, a fazendo soltar tudo pra fora. E ao vê-la nesse estado patético, a Ryun pergunta: e eu não fui claro o suficiente? Eu e meu namorado mandamos nessa escola, então é melhor você ficar fora do nosso caminho. Por acaso minhas palavras soaram como merda de cachorro para você? No entanto, mesmo naquela situação, a Karma começa a rir e pergunta: você acha mesmo que essas palavras fracas podem parar o meu amor? O verdadeiro amor não é sobre estar pronta para enfrentar até mesmo a morte, mas nesse triângulo amoroso onde lutamos por um cara, você só usa violência como uma covarde. Ei, Ryun, isso significa que você tem medo de não poder me vencer apenas com seu charme? A Ryun fica furiosa ao escutar isso e fala: mas que merda é essa? Ela então, com sua paciência e seu limite, chama pelo namorado dela e fala que ela está agindo assim só porque ele fica dando mole pra essas vadias que ficam na cola dele. Jiseong, surpreso, falou: ele não falou nada. Que mole que ele deu. No início, ele pode ter olhado. Aí, tudo bem. Mas com ela em si, não deu mole. Olhou pra ela.
Até aí, olhar é um ato involuntário, muitas das vezes. Que? Você não me viu dando fora nela na hora? No entanto, a Valentona não engole essa desculpa e fala: você realmente deu um fora? Não me faça rir, você ficou o tempo todo babando no corpo dela. Deve ser um sacrifício pra você namorar uma garota com um corpo tão sem sal, não é? A Carmen então fala que ela é que nem uma moeda mágica, com a frente e o verso exatamente iguais. Pô, aí a Carmen esculachou, chamou de tábua. Irritada, a Rio manda Acho que foi pior, ela calar a boca. Tábua tem alguma coisa, pelo menos. Parece alguma coisa. Moeda, Elisa é igual. E pergunta de onde raio saiu essa piranha nojenta. Eu a soquei tanto e ela nem sequer estremeceu. Nossa psicopata então continua a provocá-la. E enquanto ri, fala: talvez seja porque seus socos são tão macios quanto algodão. Pra quem posa tanto com essas luvas de boxe, seu soco é patético de verdade, não é? A Ryu então perde a paciência e parte pra cima da Karma, dizendo: você não apanhou ainda o suficiente, sua merdinha. No entanto, o professor chega e pergunta aí o que está acontecendo aí. Por que vocês estão todos amontoados aí atrás? Voltem para os seus lugares agora. No entanto, ele percebe algo. A Carmen estava sofrendo bullying da Ryun. E ao ver essa cena, ele fica perplexo sem entender nada. E pergunta a Ryun: o que você está fazendo com a estudante transferida? No entanto, a Ryun solta um sorriso malicioso e pergunta: a aluna transferida? Ela caiu, então estamos ajudando ela a se levantar. O professor... Caída. Tu com a luva de boxe, ela sendo segurada por duas pessoas. Caída. Sabe que ela está mentindo, mas ele não pode fazer nada. E fala: mas o seu tio não disse para não fazer bullying com as crianças por um tempo? No entanto, ela estava começando a ficar irritada. E fala: senhor, ela caiu. Nós estávamos ajudando ela a se levantar. O professor sabe que ele não podia contrariar. E nota que as luvas da Ryun estão cobertas de sangue. No entanto, ele apenas aceita sua inutilidade. E fala: certo. Vocês só estão ajudando a aluna transferida a se levantar, não é? Então, pessoal, acalmem-se e sentem-se, ok? Os capangas começam a rir, o chamam de idiota. E perguntam por que ele bancou o durão se ele ia perder de qualquer jeito. A Ryun então faz uma cara de desdém e em seguida se vira pra Karma e fala: ei, estudante transferida, se divertiu enquanto não sabia o seu lugar, né? Mas se prepare, porque a partir de hoje eu vou fazer da sua vida um inferno. No entanto, a Karma apenas dá um sorriso, não sentindo um pingo de medo. E o vendo essa cena pensa que isso é péssimo, pois se essa psicopata Kang Ryun está atrás de você, não há esperança. Coitada da aluna nova. Será que ela vai ficar bem? A cena corta Mal sabe ela. Pra secretaria da escola. E lá o professor estava muito irritado com a situação que ele havia passado. Vendo o estado que ele estava, alguém pergunta o que aconteceu. E por que as mãos dele estão tão trêmulas, o professor hesita um pouco em falar o motivo. E em seguida fala: mas o que mais poderia ser? São as crianças, é claro. O outro professor concorda com Duke Bai e fala: realmente tem muito encrenqueiro nessa escola. Mas depois que você... Encrenqueiro é pouco. Costuma tranquilo. Tente se adaptar um pouco mais. Duke Bai, cansado de escutar tudo aquilo, solta um grito perguntando: tranquilo? Você sabe o que aconteceu comigo hoje? Dizem que os professores têm muito menos autoridade hoje em dia, mas esse lugar passa completamente dos limites. Professor, qual o problema daquela aluna de agasalho vermelho em sua turma? O outro professor, ao perceber quem era, imediatamente faz a cara séria e pergunta: o senhor teve algum problema com a Kang Ryun? E ele responde: ela me ameaçou de me denunciar para a Secretaria de Educação e depois ela disse que me faria catar lixo na rua e que morreria sozinho. Onde uma pirralha dessa aprendeu coisas tão horríveis. Ao escutar o que Duke Bai havia falado, o outro professor solta um suspiro e fala: senhor, é sério, escute o que eu tô dizendo. Fique o mais longe possível da Kang Ryun. Duke Bai, sem entender nada, fala que essa já era a intenção e pergunta se há algum motivo pra isso. E o professor responde: cara, eles não te contaram nada quando você começou aqui. Os outros professores realmente são péssimos nisso. Duke Bai, onde você trabalhava antes daqui? E ele responde que no distrito de Jung. O cara então explica que ele não pode tratar Dozu como lugar pacífico como Jung, pois essa não é a Busan segura como ele conhece, pois aqui em Dozu é um reino dominado pela gangue Shaft. E ao escutar isso, Duke Bai fica surpreso e fala que isso é ridículo. No entanto, o professor explica que no início desse ano, dois professores tentaram enfrentar o grupo da Kang Ryun e desapareceram sem deixar rastros. Então você deveria ficar feliz por nada pior ter acontecido com você. Então de agora em diante, nunca enfrente a Kang Ryun. Duke Bai acha aquilo um completo absurdo e indignado fala: você está brincando, né? Não estamos nos anos 80. Essa é a Coreia do... Ah, mas tão pior. Nossa, tão pior. Olha, estão literalmente uma prisão aceita pelo governo. É literalmente isso. Sul do século 21. Tem câmeras de segurança por todo o caminho até aqui. E você está me dizendo que os professores desapareceram só por enfrentar a filha de um gangster? E a polícia não faz nada? O professor então solta um suspiro e em seguida olha pro jornal e fala: existem coisas que você simplesmente não sabe. Aparentemente a política de Dozu já estava dominada pela gangue Shaft. Mais tarde, em uma obra abandonada, a Ryun fala: e aí, novata? Eu não te disse para não abusar da sorte? Parece que apanhar não é o suficiente pra você. Se liga que essa irmãozona aqui sabe melhor do
provando que ninguém quebra o espírito de uma garota, viu? Olha só pra esses mas dessa não sabe. Dessa não sabe. garotos sedentos aqui do meu lado. Você pode imaginar o que vai acontecer, não é? Vou fazer você sentir cada grama de vergonha que existe para ser sentida. Ela então fala, rapazes, deixem ela nua. Os capangas então partem pra cima O que vai fazer? da Karma. No entanto, em vez de ficar apavorada, Oh, a agora Karma sim. dá um sorriso. E em seguida começa a gargalhar, Pensei que ia mandar todo mundo na porrada. deixando todo mundo sem entender nada. Ela não conseguia parar de rir. Enquanto diz, minha barriga tá doendo, vocês são hilários. Vendo que a Karma estava coringando, a Ryun fala o quê? O que é tão engraçado? A Karma então finalmente se recupera. E fala, eu realmente tava curiosa pra ver o que você ia aprontar pra mim. E a melhor coisa que você conseguiu pensar foi isso? A Ryun, você é mesmo uma vagabunda burra, não é? Após escutar esses insultos, a Valentona fica completamente furiosa. E fala, o que você acabou de dizer, sua vadia? Está tão apavorada que pirou de vez? Ou está tentando bancar a durona e arrogante? Apesar da situação, a Karma estava tranquila. E ela fala, não é isso, Ryun. O que eu quero dizer é que eu só queria avisar uma coisa. O que você está fazendo agora vai acabar voltando contra você. Pense bem nisso. Nossa psicopata então joga a bolsa no chão e pergunta por que você está tão brava comigo hoje. Se eu tivesse que usar uma gíria local, Ryun, você está com inveja do caralho do meu corpo, não tá? Ao escutar isso, a Valentona fica irritada. E a Karma continua e fala, mas nessa situação, o que aconteceria se eu ficasse como vim ao mundo? Seu namoradinho que tá completamente louco de tesão, iria cair de amores por mim, não ia? Ao escutar isso, a Ryun fica Ai, que manipulação genial. de boca aberta, sem acreditar que a Karma havia dito isso. Ela então se vira pro seu namorado, e o gadão guerreiro estava animado. Tu foi muito burro, irmão. Tu vai nadar com os peixinhos, literalmente, como a Karma disse. Ansioso para que a Karma mostre tudo. Nesse momento, a Ryun faz um olhar mortal. E em seguida dá um soco nele. E diz, opa, você perdeu o juízo, seu desgraçado. Sem entender nada, ele fala, isso machuca. Por que você está agindo assim? E ela irritada fala, por que mais, seu maldito? Por que diabos você tá aí todo animadinho por causa dessa vadia? O maldito tenta disfarçar, perguntando do que ela tá falando. E diz o motivo. Não, irmão, tu tava igual uma pomba, exibindo o peito. Nem vem com isso daí, Por não. eu estar assim é só por causa do sol, você está imaginando coisas. A Valentona não engoliu a desculpa. E fala o quê? Só imaginando? Você está dizendo que meus olhos estão ferrados agora? A Karma então interrompe a briga Literalmente tamo. Karma, pelo amor de Deus. Eu literalmente tão ferrado. dos dois. E fala, coitado do irmãozão Giseong. Imagina ter uma namorada esquisita dessas. Em seguida ela solta um sorriso malicioso. E fala, de qualquer forma, culpar o pôr do sol pelo seu rosto vermelho. Isso é até meio poético. E estou começando a gostar ainda mais desse seu lado romântico. Após isso, a Karma imediatamente pega na mão dele. E diz, se for pra te fazer meu, opa, eu posso te mostrar qualquer coisa. Então não tenha vergonha, porque eu vou até mesmo te despir eu mesmo se for preciso, opa. Ô, louco, que isso? Que Enquanto isso? desabotou a roupa do Giseong, ela solta uma risada debochada na direção da Valentona. E ao ver isso, a Ryun fica furiosa. E rapidamente dá um tapa na mão da Karma, dizendo pra ela parar com isso. Ela então abraça o namorado dela e fala, sua raposa louca do caralho. Como se atreve a tocar no homem dos outros. Se fazendo de desentendida, a Karma pergunta, homem de outra pessoa? Não faz diferença, pois ele vai ser meu de qualquer jeito logo logo. A Ryun irritada fala, mas que merda é essa? Nossa psicopata então solta um suspiro e diz, fala sério. Não aguento mais de tanta frustração. Se você continuar no meu caminho, eu vou Vai ter tirar que me mesmo? despir eu mesma. A Valentona então fala, parem ela agora. E os capangas se Tá impedindo ela de fazer o plano que tu tinha imaginado. Não entender nada. Ela então solta um Genial. grito irritada, não deixe essa vadia tirar a roupa. Se vocês não a pararem, eu vou esfolar todos vocês vivos. Todos então começam a correr e seguram os braços da Karma. Nossa psicopata irritada fala, me solta. Eu tenho o direito de me despir se eu quiser. Kang e a Ryun, Na rua, não. Karma, não. me solta, sua maldita. Vamos resolver Na verdade, teoricamente tem. Mas também tem direito depois de ser presa. isso em uma batalha justa de quem se expõe mais. Vendo o tamanho absurdo que a Karma estava falando, a Ryun diz o quê? De onde saiu essa doida? No entanto, a Ryun, que estava irritada, se acalma e fala, beleza. Caiu nessa, sério? Já saquei. Você se acha a gata da vez, não é? Mas eu vou te mostrar que as coisas não são do jeito que você quer. Ela então pega uma tocha e fala, se eu desconfigurar essa sua carinha de anjo, você não vai ter como se exibir mais, não é mesmo? Vi na forma que sua namorada estava agindo, até o Giseong fica boca aberto. A Karma então pensa, maldita, ficar marcada seria terrível. Se minha beleza for pro ralo, a vida vai ser um inferno daqui pra frente. Eu preciso me livrar desses vermes que estão me segurando. E preciso fazer isso rápido. Ela então ajeita suas pernas para começar seu contra-ataque. E usa sua habilidade física número 1. Sua força histérica, levantando os capangas Tamanho da perna!
da Karma. Pelo chão, um deles fica simplesmente sem acreditar e pergunta como essa garota é tão forte. Irritada, a Ryun pergunta o que vocês estão fazendo, seus idiotas. Segurem ela com força. Se vocês não Com força, como se eu não tivesse. segurarem direito, vocês vão se queimar. Vendo que sua namorada estava completamente fora de si, Jiseong fala que já chega. E ela, irritada, pergunta por que caralhos você gosta daquela vagabunda de Ih, agora tá achado como se estivesse defendendo. Coitado. merda. Jiseong tenta explicar que não é isso. E fala: o chefão mandou a gente não mexer com quem não deve grana pra gente por enquanto. E o único motivo pra gente tirar a foto de espida dela hoje era pra fazer ela ficar calada sobre o olho roxo. Mas se você queimar o rosto dela, não tem como voltar atrás. Isso é bem pior do que dar um olho roxo nela. Então solte ela antes que seu tio fique puto. A Ryun hesita um pouco, mas isso não foi o suficiente para convencê-la, pois ela estava tomada pela raiva. E enquanto parte pra cima da Karma, fala: foda-se, meu tio. E o namorado dela manda ela parar. A Karma, vendo aquilo, pensa que é tarde demais para desviar. E já que chegou nesse ponto, ela decide chutar a tocha pra bem longe. Ela então levanta sua perna, mas nesse meio tempo, o celular da Ryun começa a tocar, interrompendo o ataque dela e fazendo Eu não sei se foi bom ou se foi mal ela isso. voltar assim. Ixi. Ele então joga a tocha no chão e atende o celular dizendo: alô? O que foi, tio? Ah, qual é? De jeito nenhum. Em que tipo de treta eu me meteria? Eu só estava Nada. Tipo de dando treta. corretivo em uma piriguete porque ela me estressou. Ah, tio, você tá de sacanagem. Não posso resolver minhas paradas com a mina que eu odeio do jeito que eu quiser. Tá, beleza, vou lá com meu namorado. Óbvio que não, pô. Como assim? Eu não posso queimar uma pessoa hoje em dia. O mundo tá peba demais. Após isso, ela desliga seu celular. E Jiseong pergunta: então era o chefe? E ela fala assim: ele ligou. Puta merda, o professor me caguetou pro tio, que inferno. Aquele otário vai se fuder logo logo. Ela então se vira pra Carmen e fala: uau, aluna nova, você deu muita sorte, não é? Porque se não fosse por meu Pior que tio, deu. eu teria acabado com você aqui hoje mesmo. Mas não pense que acabou, porque em breve eu vou te ferrar tanto que você vai desejar estar morta, entendeu? Então esteja pronta até lá. A Karma apenas a encara com a cara séria, enquanto observa a Ryun e seu namorado indo embora. Após isso, a Karma se vira pros capangas e pergunta: vocês podem me soltar agora? A cena então corta pra um prédio luxuoso, e lá estava o tio da Ryun. Ela se aproxima e fala: tio, estou aqui com Jiseong. Opa. Ele apenas se vira com a cara séria e pergunta por que vocês dois estão tão tensos. Por acaso vocês brigaram? E a Ryun fala assim: eu estava olhando pra outra garota além de mim. Irritado, o tio dela fala: o quê? Como ousa olhar pra outra garota quanto tem a minha sobrinha? O Tu lascou, irmão. Tá lascado. Adão Guerreiro fica assustado e fala: não é bem assim, chefe Ryung. A Ryun entendeu tudo errado. Eu tenho cara de quem faria uma loucura dessa? Ei, a Ryun, por que você tá mentindo pro chefe? E ela fala que não Pior está que mentindo. O tio então fala: já chega. Chamei vocês aqui porque tem algo a dizer. No entanto, a Ryun bate na mesa Beba e água. fala: não, tio, permita-me falar virem primeiro membro. sobre a nova estudante que se transferiu. Eu quero que você afogue ela no Mar do Leste. Ao escutar isso, ele apenas encara com a cara séria. Vendo que o clima estava um pouco estranho, a Ryun fica ansiosa com a resposta do seu tio. Ele então quebra o silêncio e fala: Kang Hyun, você não está levando a sério as palavras do seu tio, não é? Ela em dúvida pergunta por que não. Tio, com suas habilidades, isso não deveria ser um problema. Quer dizer, você não já descartou umas 5 pessoas no início desse ano? Então por que você não pode fazer o mesmo com a simples estudante transferida? Irritado, ele pergunta quantas vezes eu tenho que dizer que as coisas são diferentes agora. Você acha que as palavras do seu tio de ficar quieta até as eleições são uma piada? No entanto, a Hyun responde: francamente, isso é ridículo. O que isso tem a ver com eu causar problemas? E se você se importa tanto com a eleição, você não deveria ter mandado a gente fazer cobranças ilegais em primeiro lugar. Mas mesmo assim você nos diz faz para sentido. fazer isso. Por que você não consegue se decidir? Irritado, o tio dela dá um soco na mesa e fala: e se você causar problemas não são a mesma coisa? A Ryun imediatamente fica assustada e o tio dela continua: eu criei um sistema para a cobrança de dívidas, então não há problemas. O problema é que eu não tenho como prever as suas mancadas. Por acaso você sabe de quem é filha aquela nova aluna que veio de Seoul? Escute bem, de hoje em diante, além das cobranças de dívida, eu não tolerarei nenhum tipo de violência. Kang Hyun, não importa quem você seja, eu não vou deixar isso passar. Você entendeu? Ela então cede e engole seu orgulho. Não falou que é filha. Ok. Em seguida, ele Será que ela tá com medo de que ela seja uma pessoa importante? Ou já sabe que ela é uma pessoa importante? ele chama pelo Jiseong. E ele assustado fala assim: chefe Hyung. E o tio diz que ele tem se saído bem ultimamente, pois o desempenho dele na cobrança de dívidas é impressionante. E diz que se ele fosse mais velho, ele também confiaria a ele as cobranças comerciais. O Gadão Guerreiro então agradece. E o tio continua e diz: não se preocupe com nada, Jiseong. Desde que formulamos o nosso sistema, ninguém mais foi pra prisão. E mesmo que você acabe na prisão, eu assumirei a responsabilidade total pela sua vida. Lembra do Young Hyun, seu
sou veterano que já cumpriu cana. Você viu como ele está hoje, né? E ele responde sim, eu vi nas redes sociais, ele comprou um relógio e um carro novo. E o tio fala, pois é, parece que só aquele relógio custou 30 milhões de wons. Então não importa o que digam esses tempos modernos, a essência da cobrança de dívidas ainda é a violência. Não se trata sobre fazer as pessoas pagarem o dinheiro que elas têm, é sobre descolar um dinheiro que elas não têm. Sempre foi na base da violência e sempre vai ser. É por isso que tenho grandes esperanças em caras como você, Giseong. Eu só considero caras como você como família. Então, como parte da minha família, nunca atrai a minha confiança. Entende o que eu quero dizer? Se você fizer a nossa Ryun chorar como mulher, eu te matarei com minhas próprias mãos. Entendeu, Giseong? Rapidamente. Esse aqui tá lascado. Esse daqui, meu Deus. Ele fala assim, chefe Hyung, eu nunca... Não pode separar, senão chora. Se ela pedir pra separar, ela morre. Putz, ela vai morrer de qualquer forma. Esse eventualmente, ou fica eternamente com essa moça, ou morre. Literalmente isso. Vou esquecer. O tio coloca a mão no ombro dele e fala, beleza, ótimo. Eu só tinha isso pra falar. Por isso que chamei vocês dois. Acho que a prisão é a melhor situação pra ele. Ser preso é a melhor coisa possível. Aqui. Que aí ela podia parar de namorar e ela não podia fazer nada, então nada de arrumar treta por aí. É só focar na coleta. Entenderam? Agora volta. E até lá, esses anos que ela ia ficar na prisão, ela ia arranjar outra pessoa. Porque essa tem a carinha de ser assim. Ah, ela não me quer, tudo bem, vou arranjar outro. Tempo trabalho, assim. Estão liberados. A Ryun então dá um sorriso. E a animada chama pelo seu tio. E ele pergunta o que foi agora. E ela diz então, no fim das contas, o que você tá querendo dizer é: enquanto eu ficar dentro do esquema, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então tudo que eu deveria fazer é incluir a nova aluna dentro do sistema, não é? E após escutar isso, o tio faz a cara séria. O vídeo acabou do nada, mas o teu like devia ter acabado de cair no meu bolso. Por favor, deixa o likezinho, nem tudo tem dinheiro. Deixa o like, isso ajuda demais o canal e ajuda muito porque esse vídeo aqui não monetiza. Então, por favor, deixa o like e ajuda demais.